Painel, com o professor Marco Aurélio. Primeiro-ministro do Canadá convoca eleições antecipadas. Professor Marco Aurélio Freire, bom dia para o senhor. Bom dia, Renata, bom dia, Vitor, bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Pois é, Renata, lá no Canadá nós devemos ter eleições no dia 28 de abril, mês que vem. Por quê? Porque o atual primeiro-ministro, Mark Carney, ele marcou as eleições gerais antecipando elas poderiam ser mais no final do ano e vão ser agora, porque o primeiro-ministro antecipou para quê? Porque ele está vendo o seguinte: hoje já há uma grande crise do Canadá com os Estados Unidos, e embora o Partido Liberal, que é o partido dele, né, estavam mal nas pesquisas, começou a melhorar nas pesquisas, inclusive. Isso é um fenômeno que está ocorrendo depois que Trump fez duas coisas. Primeiro, aumentou as tarifas, as taxações para os produtos canadenses. E, em segundo lugar, também Trump andou falando que queria anexar o Canadá ao mapa dos Estados Unidos, transformando o Canadá numa espécie de Estado americano. E isso causou uma grande comoção nacional. Os canadenses em geral estão se unindo e fazendo, inclusive, boicote, né? Há uma grande guerra nos supermercados do Canadá. Eles estão trocando todos os produtos americanos por produtos ou do próprio Canadá ou de outros países, como países da Europa. Nesse sentido, o Mark Carney sentiu a questão política e percebeu que talvez seja a hora, né, que é a hora para ele, de trocar a eleição, a data da eleição, e conseguir, consequentemente, aí, sucesso. Antes, o Partido Liberal, o partido dele estava mal nas pesquisas, agora está indo bem melhor do que o Partido Conservador, que perdeu o discurso, né, que antes estava reclamando muito do Partido Liberal, não está conseguindo agora aderir a um bom discurso para a população. Parece que, no final das contas, invariavelmente, Trump vai ajudar a esquerda canadense em vez da direita canadense. Professor, a ex-presidente Dilma Rousseff segue como presidente do Banco dos BRICS. Ela foi reeleita, é isso? Isso, ela foi reeleita. Veja, ela estava no mandato tampão, porque o Brasil, como membro do BRICS, né, do qual fazem parte, além do Brasil, a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul e outros países, esses 5 países podem indicar os presidentes do banco. O NDB é o novo Banco de Desenvolvimento, a gente chama de Banco do BRICS. E esse banco, o Brasil tinha a presidência, com Marcos Troirro, que foi indicado por Bolsonaro. Só que ele foi indicado em 2020, em março, e o mandato ia até 6 de julho de 2025. Como mudou de presidente aqui no Brasil, o Lula indicou a Dilma para complementar o mandato do Marcos. Só que agora é o seguinte: o presidente Lula indicou novamente ela, e ela conseguiu o apoio de Putin, né? O presidente russo, Vladimir Putin, e a Rússia como todo estão apoiando essa demanda da Dilma Rousseff, e com isso, né, a China também aderiu, enfim, dentro do bloco, ela acabou conseguindo os votos necessários. Então ela vai para um novo mandato até 2030, embora nos últimos tempos ela vem enfrentando muitas denúncias de assédio moral, né, de que ela tratava mal os funcionários, de que a relação dela com os funcionários com relação, por exemplo, à folga, ao tratamento mesmo interpessoal era ruim. O banco respondeu essas questões dizendo que não é nada disso, e no final das contas ela acabou reeleita num acordo entre Brasil, Rússia principalmente, e China. Nesse caso ela vai ficar até 2030 no banco, salvo sim em 2026 o Lula não vencer supostamente a reeleição dele. Aí é possível que haja uma troca, mas até 2030 o Brasil tem a presidência, ou por meio da Dilma, ou por meio de quem o próximo presidente indicar. Professor, a gente começa a semana com a expectativa para o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais envolvidos naquela questão do golpe. Vai acontecer a partir de amanhã. Politicamente falando, como é que está o ambiente? Tem muita gente de olho no STF, ou o senhor acredita que o parlamento, os políticos vão estar focados em outra coisa? Não, isso vai realmente trazer para si, né, vai trazer os holofotes todos para o STF, dia 27, 28, 25, 26, aliás, de março agora, nessa semana, o Cristiano Zanin, né, vai começar o julgamento, e esse é um julgamento importante porque é um momento no qual, dos 34 denunciados, 7, 8, aliás, estão separados num bloco, o bloco principal, que é esse bloco do qual o Jair Bolsonaro faz parte, e nesses 2 dias de julgamento o STF vai indicar se Bolsonaro e esses mais 7 vão se tornar réus. Então, politicamente, todo mundo vai olhar para o STF, sim, né? Essa medida vai ter uma repercussão
política aqui no Brasil. Claro, o parlamento também tem outras pautas, sim, tem. Mas é importante, vai ser importante sim, porque a confirmação, se ele torna-se réu, é a confirmação de um processo que já vem há um bom tempo, e aí a gente também vai ver a resposta do bolsonarismo a esse processo jurídico. Isso também é uma incógnita, inclusive no dia 6 de abril há convocações feitas pelo bolsonarismo para a Avenida Paulista em São Paulo. Então, sem dúvida nenhuma, os olhos, né, da política vão se voltar essa semana para esse fator, inclusive porque a questão do orçamento já foi passada, né, era outra coisa que ia causar um certo rebuliço no parlamento. Me parece que essa é uma semana que o parlamento vai olhar mais para fora, ou seja, o STF, o judiciário, do que para dentro. Por quê? Porque não é todo dia que você tem um presidente da República que pode tornar-se réu, né, na mais alta corte do país. Então, os olhos políticos vão se voltar para a justiça. E hoje, Renata, hoje a gente vai ter um fórum de discussão promovido pelo jornal Valor Econômico, chamado Rumos 2025. O Brasil que teremos e o Brasil que queremos. Estão confirmadas as presenças do vice-presidente Geraldo Alckmin, do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Pronto. A última vez que Zema teve contato com o representante do governo federal foi num evento em que Lula estava presente e eles saíram se alfinetando. Eu imagino que esse evento também não vai sair sem uma alfinetada, né, professor? Olha, provavelmente amanhã nós teremos uns 2 ou 3 cortes de falas. Começa às 8h30 Vai render a manhã. semana inteira. Vai Daqui a pouco sim. vai começar. Vai sim. Além do mais, na mesma semana que Bolsonaro pode tornar-se réu no STF. Então, assim, cortes virão, né, e falas serão ditas. Sem dúvida. Professor Marco Aurélio Freire, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. Manhã